Pessoal, eu vou mostrar como inserir várias imagens automaticamente na planilha. Vou apertar aqui Alt F11. Primeiramente eu vou mostrar o caso em que você quer inserir o mesmo arquivo várias vezes. Então neste caso aqui eu estou inserindo 20 vezes o mesmo arquivo. Então ele vai aparecer dividido em 5 linhas e 4 colunas. Então aqui eu vou primeiro apagar todos aqui. Aí a planilha está sem imagens. Eu vou vir aqui nesse procedimento que é para repetir o mesmo arquivo e vou executá-lo passo a passo para a gente ir entendendo como que ele faz essa inserção de imagens. Então eu vou apertando F8 para que a gente entenda o que ele está fazendo. Esse F aqui seria a distância em relação ao topo da planilha. Então ele começa com uma distância em relação ao topo de 10. Então daqui a pouco nós já vamos ver como que ele vai colocar essa distância. E o E aqui seria a quantidade de linhas que ele vai preencher. Então seriam aqui 5 linhas. E esse C seria a quantidade de colunas. Então as linhas vão de 1 a 5 e as colunas vão de 1 a 4. Aqui coloco ActiveSheet.Pictures.Insert e aí entre parênteses e entre aspas eu informo o caminho completo do arquivo. Todas as pastas, o nome do arquivo e a extensão do arquivo. E aí eu coloco .select. Então, ao mesmo tempo que ele insere o arquivo, ele já seleciona o arquivo. Então aqui, ó, se a gente for ver, ele colocou o arquivo aqui, ó. Só que aí eu vou definir para ele onde que ele vai reposicionar o arquivo. Então a propriedade top dele vai ser 10, que é o F que está valendo 10. Aí então o top dele vai ser 10. E o left dele vai ser o D. O D por enquanto também está valendo 10. Aí aqui, ó, olha lá, ele já mudou a imagem para cá. Então esse left é a distância em relação à esquerda. Ele está com uma distância de 10 em relação ao topo e de 10 em relação à esquerda. Aí eu vou aumentar o D para 290. Então o próximo arquivo ele vai ficar com a diferença de 290 em relação à esquerda. E esse A aqui, ó, seria quando eu for ter vários arquivos. Aqui nesse único arquivo eu não vou precisar desse A aqui. Eu vou continuar então. Ele vai inserir mais uma imagem. Ele coloca aqui mais ou menos no meio da página da planilha. Aí o topo dele continua valendo 10 aqui, ó. Só que o D agora está valendo 290. Então ele traz mais para cá. Então aí, de acordo com a sua necessidade, você vai aumentando esses números ou diminuindo. O F aqui é o topo, o D é a esquerda. Aí agora o D vai aumentando aqui, ó, para 570. Aí ele vai posicionando as imagens. Aí quando ele preencheu 4 imagens na mesma linha, ele vai mudar para a próxima linha. Aí o F que está valendo 10, eu vou acrescentar 200. Aí o F vai começar a valer 210. Aí essa distância em relação ao topo vai aumentar para 210, para que ele possa vir aqui para a linha de baixo. Então, ó, veja onde caiu a próxima imagem aqui, ó. Na linha de baixo, o topo dela está 210 e a esquerda está 10. Então aí ele vai inserindo as imagens. De acordo com a sua necessidade, é só você saber que o D é em relação à esquerda e o F é em relação ao topo. Aí você vai adaptando aí a sua necessidade, a quantidade de imagens que você tiver, tamanho das imagens, aí você vai alterando. Aí chegou ao fim. Então ele aí distribuiu as imagens em 5 linhas, tá? Sempre a mesma imagem.
e elas ficam todas posicionadas na mesma distância, elas ficam todas alinhadas. Aí agora eu vou limpar essas imagens aqui no apagar todas e vou agora para esse outro procedimento em que ele não vai inserir uma imagem e ficar repetindo. Ele vai inserir uma imagem em cada posição. Então, no meu caso aqui, eu tenho 20 imagens. São 4 colunas e 5 linhas. Então, esse procedimento começa aqui, ó, procedimento listar arquivos. Eu vou executando ele aí passo a passo, para a gente ir comentando também. Então, essa primeira linha aqui faz o quê? Eu tenho um objeto chamado File System Object. É um sistema de controle de arquivos. Então, ele me dá toda essa questão de verificar a pasta, verificar os arquivos da pasta, verificar se a pasta existe, verificar se o arquivo existe, verificar quantos arquivos tem uma pasta. Toda essa questão de arquivos é feita pelo File System Object. Primeiro eu declarei aqui, ó, o FSO como um objeto, e aí esse objeto ele vai ser do tipo, né, File System Object. Aqui eu crio esse objeto. Então aqui, ó, criar o objeto para manipulação de arquivos. Aí então eu tenho o caminho, né, da minha pasta de arquivos. Caminho completo, tá? Da pasta de arquivos, né, que vem desde a unidade, aí a pasta onde está todas as pastas aqui até chegar na última pasta. Esse caminho tem que ficar entre aspas aqui. E essa variável caminho é uma variável do tipo string. Então aqui, ó, o caminho ele recebe a minha pasta imagens aí. Aí aqui eu verifico se essa pasta existe ou não. Se não existir, eu vou dar uma mensagem, né, que essa pasta não existe. Caso contrário, eu venho aqui para a pasta, né, eu vou criar um objeto chamado pasta, que aí esse objeto eu vou depois percorrer para verificar quantos arquivos tem dentro dele. Cria o objeto pasta. Então isso aqui não é que ele vai criar uma pasta na minha unidade. Não, isso aqui é só um objeto, né? É uma variável do tipo objeto que vai ficar na memória. Então essa pasta aqui, ó, ela é do tipo object. E depois eu crio mais um objeto, que seria cria o objeto lista de arquivos. Então eu vou ter uma lista de arquivos. Essa lista de arquivos aqui, ó, também é do tipo object. Aí eu vou ter então aqui, ó, essa variável a que começa na posição 0. Então a é a posição da matriz. Então o que seria essa matriz? A matriz é uma variável que eu consigo colocar vários valores dentro dela. Então, eu declarei essa matriz aqui, ó, como sendo do tipo string. E aqui, entre parênteses, eu coloquei o número 20, que eu estou dizendo que essa matriz vai ter 20 posições, para que eu possa colocar 20 valores diferentes dentro dela. Então, para que vai servir essa matriz para mim? Ela vai servir para guardar os caminhos completos de todos os arquivos, com a pasta do arquivo, o nome do arquivo e a extensão do arquivo. Daqui a pouco nós já vamos ver como vai ser isso. Então aqui eu começo a percorrer os arquivos. Ó. Percorre todos os arquivos da lista de arquivos. Então aqui, ó, quando
é criada esse objeto lista de arquivos, já é uma lista toda preenchida já com todos os arquivos que tem nessa pasta. Aí então eu vou percorrer essa lista verificando cada item dela. Cada item dela é um arquivo diferente. Aí, conforme eu vou percorrendo essa lista, eu vou preenchendo a matriz. Essa matriz vai guardar para mim os nomes de todos os arquivos. Nome completo, com o caminho da pasta, o nome do arquivo e a extensão do arquivo. Eu avanço aqui. Tá? Então, aqui ó, na posição A da matriz, que é a posição 0, ele coloca o arquivo. Ó, como está o arquivo? O arquivo é imagem1.png. Então, é importante também você saber que, do jeito que eu estou fazendo esse código aqui, ele vai colocar na mesma ordem em que os arquivos estão lá na pasta. Quando ele vai percorrer esses arquivos, ele percorre os arquivos em ordem alfabética. Tá? Então, se você, por exemplo, colocar a imagem 1, é diferente de colocar a imagem 01, porque se você coloca a imagem 1, depois da imagem 1 vem a imagem 10. Agora, se você coloca a imagem 01, aí depois da imagem 01 vem a imagem 02. Presta atenção nessa ordem alfabética dos nomes dos arquivos, que aí vai aparecer lá na planilha os arquivos em ordem alfabética. Então aqui está valendo 0, que é a posição 0 da matriz. A matriz começa na posição 0. Aí o A agora vale 1, então na posição 1 ele já vai colocar o outro arquivo, ó, imagem 2. Na posição 2 ele vai colocar a imagem 3. Ó, imagem 4, imagem 5, imagem 6, imagem 7, imagem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então ele já preencheu toda a matriz com todos os arquivos. Aí agora ele vai chamar o procedimento inserir imagens. Nesse procedimento ele vai enviar a matriz. Então a matriz já está preenchida aqui. Aí ele chama esse procedimento enviando essa matriz com o nome de todos os arquivos. Aí, ó, esse procedimento ele recebe o M aqui. Você veja que tem os parênteses aqui para indicar que é uma matriz. Então ele recebe essa matriz do tipo string e aí ele vai percorrer aqui essa matriz procurando os nomes dos arquivos e inserindo os nomes dos arquivos. Então é parecido com o outro código, só que agora eu tenho, para cada posição eu tenho um arquivo diferente. Então aqui ó, o A começa valendo 0, o A é a posição da matriz, o A vai de 0 a 19. O F seria a distância em relação ao topo e o E seria quantas colunas eu vou ter aqui. Perdão, quantas linhas eu vou ter aqui, vou ter 5 linhas. Então o E seria a quantidade de linhas e o C seria a quantidade de colunas. E o D é aqui ó, a distância em relação à esquerda. Ele começa a percorrer aí, primeira linha, primeira coluna. Aí aqui ó, ele vai colocar a imagem 1, que é o arquivo que está na posição 1 da matriz. Colocou o arquivo, aí define o topo dele está valendo 10. Aí define a esquerda dele está valendo 10 também. Aí aumenta aqui a esquerda e aumenta a posição da matriz, para ele ir para o próximo arquivo. Agora o próximo arquivo aqui ó, é a imagem 2. Aí define o topo e a esquerda. Tá? O topo aqui está 10. Só que a esquerda já aumentou para 290. Aí aumenta a esquerda, aumenta a próxima posição da matriz. Então aí agora vai para a imagem 3. Imagem 4, imagem 5. Chega na imagem 5, o que ele faz? Né? Até a imagem 4 ele colocou na linha 1. Que o E aqui está valendo 1 ainda. Só que agora ele vai mudar para a linha 2.
Quando ele vai mudar para a linha 2, o F aumenta também, ó. O F aumenta a 200, então ele está valendo 10, ele vai passar a valer 210. Aí agora o E está valendo 2, ó, linha 2. Aqui na linha 2 ele vai colocar a imagem 5. Agora ele está na imagem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí colocou a imagem 20, agora vai sair. Então esse é o código que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para baixar este arquivo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.